Olá, eu sou Yasmin Stéria e hoje no programa Nosso Olhar, um programa dedicado à liderança feminina, equidade de gênero e mudanças sociais. E hoje a gente está aqui com Marcela Rezende, uma grande executiva, que já está no mercado há 17 anos, 10 deles fora do Brasil, nos Estados Unidos, na França e na México. Ela já trabalhou na MAC, na Bacardi, na L'Oréal, na Havaianas, na Osklen, enfim, várias empresas incríveis. Marcela também é pós-graduada em Harvard em liderança e ela acredita muito, que a liderança feminina pode mudar muita coisa. Hoje no programa a gente vai falar sobre maternidade, o mercado de trabalho e a gente vai quebrar de vez esse mito aí de que mulheres mães não são profissionais tão boas, né? Bem-vinda, Marcela, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Se apresenta um pouco aqui pra gente. Olá, Yasmin, obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme, trocar com você e estar aqui dividindo, falando sobre uma pauta que eu acredito bastante. Além de toda a apresentação que você trouxe, eu também acredito muito na educação e eu apoio e trabalho junto com o Projeto Gauss e eu sou mentora da Meet Hub, que eu acho que tudo que me trouxe até aqui, tudo que eu consegui conquistar até aqui, eu acho que é importante trocar e dividir com o próximo. Não, Marcela, você está aqui hoje porque além de ser, uma grande líder feminina, um grande exemplo para todas nós, eu vou trazer aqui um dado que eu sempre acho muito relevante, que quase metade das mulheres que saem de licença maternidade perdem os empregos. Isso é um dado da FGV. E a gente tem ouvido muitos debates sobre licença paternidade, por exemplo, e quais são os benefícios que isso traz para as empresas, para a sociedade no geral, mudanças sociais. Eu queria ouvir você sobre isso, o que você acha, como que você vê essa questão da licença maternidade versus licença paternidade também? Bem, eu acho que as empresas possuem um papel fundamental, na licença paternidade e maternidade. Sinceramente, acho que a licença paternidade no Brasil não é justa. Quando a gente tem mulheres que têm de 120 a 180 dias, a licença paternidade para os homens é de 5 a 20 dias. O homem, ele é super importante não só no nascimento da criança, para ter todo aquele ajuda e aquele suporte, mas também na ajuda quando a mulher volta para o mercado de trabalho. Então, por isso que eu acredito, a gente vê hoje empresas como o Google fazendo movimentos de aumento dessa licença paternidade para provocar algo mais justo e impulsionar essa agenda de equidade de gênero. E eu acredito que as outras empresas também deveriam ter a mesma mentalidade e puxar a agenda para que essa licença paternidade ela seja revista e fique equiparada a uma licença maternidade, porque ambos têm responsabilidades e precisam dividir as tarefas. É muito importante, esse debate sobre licença maternidade, licença paternidade. Os países que já implementaram licenças maternidade e paternidade mais iguais têm muitos benefícios, além do contato paterno maior com o filho, mas também muda-se também a visão da mulher e do homem na sociedade, A visão da mulher no mercado de trabalho, a visão do homem como não só. Você, inclusive, em alguns momentos falou ajuda, Não estou criticando de forma alguma, mas a gente tem esse vício quase de falar o homem ajuda. Na verdade, a gente, mães e pais são pais iguais ali, Ninguém ajuda ninguém, mas a gente ainda tem tá no nosso inconsciente. Então, quando a gente começa a equiparar ali a licença maternidade com a licença paternidade, ambos sentem-se mais responsáveis pelos filhos. E as empresas, ao mesmo tempo, conseguem reter talentos, Porque a geração Z está vindo com outra mentalidade também sobre todas essas questões, e além do que, traz muitos benefícios para a empresa de ter ali as mulheres, sim, E os homens também vistos com a mesma performance, os mesmos resultados, Não é sobre ali, às vezes, no período de 4 ou 6 meses, dependendo da empresa, que a mulher está fora, que vai mudar o desempenho dela no trabalho. Bem, falando sobre isso tudo, você me contou no nosso papo que você foi contratada grávida, no seu trabalho. E como é que foi isso, Como é que bom, Eu acho que isso é um grande exemplo para a gente trazer aqui como, na verdade, as mulheres grávidas elas não são incapazes, Essa visão da mulher grávida, o frágil, enfim, não é uma realidade. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua história. Um maior prazer. Eu fui contratada grávida quando eu estava com 6 meses de gravidez. Eu faço questão de dividir essa história com as pessoas, porque eu até me impressionei, contando um pouquinho de como tudo aconteceu.
quando a Alpargatas me ligou, eu estava com 3 meses de gravidez, eu não tinha comentado com ninguém, e eles me ligaram para uma possível posição, e a primeira coisa que eu falei foi que eu estava grávida. E é engraçado, né, como a gente tem esse preconceito mesmo, né? Eu pensei, né, falei, poxa, vão desistir de mim. Quando eu trouxer, que, né, a informação de que eu estou grávida, vão desistir de mim. E pelo contrário, a pessoa que estava do outro lado da linha, antes de qualquer coisa, ele me deu parabéns. E era um homem. E depois ele trouxe, Marcela, nós conhecemos o seu trabalho, a sua trajetória, e o momento de você estar grávida, né, é um momento da sua vida. E não há um problema. Nós queremos a Marcela profissional. E é engraçado que, para mim, eu até chorei. Eu te confesso que eu chorei naquela ligação. Porque a trajetória até aqui não foi fácil, né? Já sofri preconceito por ser mulher, enfrentei muita coisa na vida, e eu acho que aquela ligação, para mim, foi como se tudo que eu tivesse passado e vivido valesse a pena, tivesse valido a pena, né? E foi muito importante para mim aquele momento. E eu entrei na Alpargatas com 6 meses, eu estava morando em Nova York na época, então eles me repatriaram, fizeram a minha volta para o Brasil, e eu tive todo o apoio, entreguei absolutamente tudo que me solicitaram. Eu brinco, né, que eu trabalhei até o momento de entrar na sala de parto, deixei tudo organizado, não teve impacto absolutamente nenhum o fato de eu estar grávida em relação à performance. Eu acho que, pelo contrário, a mulher, ela quando está grávida e quando ela volta de licença maternidade, ela volta com uma força maior, uma vontade de fazer aquilo acontecer. E eu acredito que as empresas deveriam contratar mais mulheres grávidas e incentivar, porque eu acho que é uma mudança na cabeça da mulher, né? Eu vejo por mim e por outras pessoas que eu conheço que tiveram a mesma oportunidade e possibilidade. Então, eu acho que a mulher, ela volta com uma força interior maior, com mais motivação. E isso ajuda muito as empresas, né? Então, eu sou uma defensora de contratação de mulheres grávidas e promoção de mulheres grávidas no mercado de trabalho. Essa mentalidade é o que a gente precisa aí desmistificar, né? A mulher grávida, ela não é uma mulher frágil. Eu acho que a maior potência da mulher é na gravidez. Enfim, eu sou mãe também, né? Então posso falar sobre isso. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu parei de trabalhar no último minuto também. Voltei a trabalhar, eu não tirei uma licença maternidade na época, enfim, sou empresária, empreendedora, então naquele momento eu não pude, mas enfim, não tem problema nenhum. Voltei quando a Violeta já tinha 40 dias ali, e eu voltei, gente, estava bombando, assim, né? Muito mais sucesso, enfim, mais focada, né? Assim, mais responsável até, porque eu acho que muda uma questão ali de que você consegue, literalmente, fazer o que você tem que fazer mais rápido, com mais foco, entrega, né? Não é sobre a quantidade de horas de trabalho, né? A gente precisa começar a avaliar. Eu estava essa semana, eu faço uma pós-graduação na Harvard Extension, e a gente estava debatendo exatamente isso, né? Que como a gente precisa mudar esse mindset, né? Por que a gente valoriza tanto a quantidade de horas trabalhadas? Aí você ficou trabalhando até as 5 horas da manhã, recebi um e-mail dela às 6 da manhã, às não sei o quê, em horários completamente atípicos para mostrar que você está se dedicando, e em vez da gente, a gente dá mais valor ainda, falou a gente, o mercado, às vezes, do que, de repente, o resultado final. Né? E o que importa no final, independente da hora que você for trabalhar, né? Eu acho que até o home office, nesse sentido, a pandemia trouxe um pouco essa reavaliação, é muito mais sobre o resultado, né? E não daquela coisa ali, 5 da manhã, enfim, que era construído. E trazendo até de volta o ponto que a gente falou da licença paternidade, né? Quando a gente divide melhor essas tarefas, né? E dá essa responsabilidade também para os homens e para as mulheres, enfim, de forma mais igual, é muito interessante, porque também
o homem se sente ali mais conectado, muda também essa visão, ou seja, por que que uma mulher grávida vai deixar de ser contratada? É momentâneo, né? A gente quer a Marcela profissional, como você falou. E da mesma forma, seu marido também estava ali grávido, né? Não grávido, assim, literalmente, mas com você nesse processo e não tem essa visão. Algumas semanas atrás, a gente esteve aqui com a Juliana Azevedo, que é CEO da P&G, e ela contou para a gente que a P&G estendeu também a licença paternidade. Eu só estou trazendo isso porque, como a gente está comentando, e como é positivo, e como a gente deveria incentivar os homens a, de fato, tirar essa licença paternidade, sem vergonha, né? E com orgulho, porque por que não? Né? Então, essa mudança aí cultural é muito, muito importante. Agora que você retomou essa questão da licença paternidade, né, e que eu trouxe a questão da ajuda, é incrível como a nossa mentalidade ela já está setada de uma maneira com que os homens ajudam enquanto está totalmente errado. Né? Os homens ali dividem um papel com as mulheres. Eu acho que é justamente esse papel que eles precisam assumir na sociedade, que as empresas precisam ajudá-los a assumir. Eu acho que não é a questão de ajuda, é uma divisão de papéis. E quando a mulher, né, tem essa na criança, a casa, a rotina da casa inteira, ela muda, ela se redistribui. E é importante não só a mulher, mas o homem, eles entenderem qual é o papel de cada um nessa nova rotina e juntos se ajudarem. Perfeito, Marcela, perfeito. Você teve seu filho no início da pandemia, né? Como foi esse ajuste todo dentro de casa, com o trabalho, tantas coisas ali acontecendo? Bem, a pandemia começou um mês depois que eu cheguei do hospital. E eu vejo isso com dois lados, né? Eu acho que tem um lado negativo ali, um lado difícil, que foi o lado de acordar todos os dias com um problema mundial, um problema de saúde mundial, sem saber o que ia ser no dia seguinte e até quando ia durar aquela situação. Eu acho que foi difícil para todos nós, e para mim, no momento onde foi um momento muito importante da minha vida e algo totalmente novo, é algo que gerou uma certa incerteza, uma certa angústia, e principalmente porque eu vi ali em jornais, revistas, na internet, muita notícia ruim, porém, teve o lado positivo, onde eu nunca tive tão próxima de toda a minha família. Meus pais vieram para minha casa no início da pandemia, né? O meu marido estava muito presente e a minha irmã, que tem uma filha de 15 dias a mais que o Pedro, também veio para cá no início da pandemia. Então, nós nos formamos ali como uma ajuda, né? Acho que ter o apoio deles neste momento foi muito importante. E principalmente porque Pedro foi meu primeiro filho, a maternidade era uma coisa muito nova para mim. Teve a questão da amamentação. Eu quis muito amamentar e me dediquei muito para a amamentação. E a amamentação não é fácil, pelo menos para mim não foi. Exigiu muito esforço, muita dedicação. E ter a minha família ali por perto naquele momento foi muito importante. Então, eu sou uma pessoa sempre muito positiva, eu sempre tento ver o lado bom das coisas. E eu acho que, independente da gente estar passando por uma situação muito complicada de mundo, eu tentei ver o lado positivo, de ter todo mundo ali em casa, próximo, para me ajudar e a gente conseguir superar aquela situação. Não, perfeito, Marcela. Isso até, inclusive, mostra para a gente como é importante ter ali os dois, pai e mãe, juntos, né? E voltando para a questão da licença paternidade, que eu não vou mais me estender, porque eu sou uma grande fã disso. Mas a pandemia, como mesmo você falou, né, afetou muitas mulheres, né? 70% das pessoas que estão na linha de frente são mulheres. Na enfermagem, são 85%. Né? Hoje a gente tem mulheres, enfim, 8,5 milhões de mulheres que perderam o emprego. Ou seja, a pandemia afetou muito, muito, muitas mulheres e vem afetando cada dia mais. E eu fico pensando qual é o papel das empresas, gostaria muito de ouvir você, para essa reconstrução, né? A ONU diz que a gente vai precisar de muitas políticas com foco em gênero, né? Muito suporte, tanto do poder público quanto do poder privado. Mas para você, qual que é o papel da empresa para essa reconstrução, para esse suporte, especialmente às mulheres?
Eu acho que neste momento, esse momento agora de retomada vai ser um momento crucial e muito importante. E eu acho que as empresas têm um papel fundamental e eu vejo ali dois caminhos que eu acho que precisam andar em paralelo. A primeira é a questão da flexibilidade em relação à mulher. Toda essa flexibilidade que a mulher teve durante a pandemia, eu acho que ela precisa ser considerada e mantida agora nessa retomada. E eu acho que o segundo caminho, né, como você mesmo mencionou, as mulheres sofreram muito na pandemia, né, e continuam sofrendo. E eu acho que as empresas precisam adotar políticas sérias de promoção à saúde física e mental das mulheres, para ajudá-las nessa retomada e justamente para saírem, né, dessa situação e voltar com um apoio do outro lado. Políticas internas são muito importantes nesse momento, né? E não adianta a gente falar, temos políticas para todos, né? A gente precisa entender que precisam existir políticas para mulheres e para homens, né? Entendendo as necessidades de cada um, né? Não é sobre questões de mulher, mas questões de todos, né? Todos saem ganhando quando a gente consegue ter ali uma visão mais clara de quais são as necessidades de cada um. Né, isso é muito, muito, muito importante. Né? E nesse momento, a gente vê também que muitas mulheres acabaram deixando até o mercado de trabalho por falta de opção. Né? Eu posso me dizer que sou uma pessoa super privilegiada, tenho ajuda em casa, né? Enfim, posso contar com uma rede de apoio, mas muitas mulheres não puderam contar com essa rede de apoio. Muitas mulheres saíram do mercado de trabalho porque não tinham com quem deixar os filhos. Né? As mulheres tiveram um aumento ali de 72% nos cuidados com a casa, com os filhos, com os idosos, enfim. Então, isso afeta demais, né, a saúde emocional. Não é mais uma jornada tripla, é uma jornada infinita, é uma jornada que não acaba nunca. E a saúde emocional dessa mulher está ficando realmente muito, muito mexida. Né? Tem dados que mostram para a gente que 46% dos brasileiros sofrem nesse momento de depressão, ansiedade, de algum tipo de distúrbio ou questão ali emocional psíquica, né? Isso é muito sério, sendo que as mulheres são, né, a grande maioria nesse dado. Então, como que a gente pode reconstruir? O que você vê como algo que a gente possa fazer para as mulheres, né? Para os homens, obviamente, mas nesse caso aqui para as mulheres, para que saia esse peso delas, né? Saia essa questão dessa perfeição, de ter que estar dando conta de tudo, tanta gente tendo burnout. Como que você vê isso, Marcela? Essa questão da jornada tripla da mulher é algo muito complicado, né? Porque a mulher precisa ser mãe, né? Mulher, profissional e ainda ter tempo para ela. E isso é um peso muito grande. E muitas mulheres têm problema em enfrentar essa situação, principalmente após a primeira maternidade. E eu acho que, tirando um pouco de exemplo do que eu vivi, eu acho que o principal de tudo é a questão do planejamento. Eu acho que é muito difícil conseguir equilibrar todas essas frentes sem um planejamento. Eu acho que, primeiro de tudo, é muito importante se planejar e entender ali como a mulher vai navegar em todas essas frentes. E eu acho que a segunda é a questão da cobrança. Né? A mulher ela tem, por uma natureza própria, e eu me uso como exemplo, acho que eu me cobro muito e vejo outras mulheres que estão ao meu redor se cobrando muito. E eu acho que isso é um problema que precisa ser endereçado. A mulher ela não precisa se cobrar tanto, né? Apesar de querer entregar 100% em todas essas frentes, a mulher precisa entender que após a maternidade, imprevistos acontecem cada vez mais. Então, quando algo acontece, ela precisa reorganizar a agenda e não se cobrar com que algo caiu ou ela deixou de fazer ou ela teve que, né, postergar aquilo. Então, acho que é muito importante ali dois pontos, essa questão do planejamento e essa questão de não se autocobrar quando algo não sai como ela planejou. É super importante tirar esse peso de cima da gente e conseguir reorganizar a agenda e seguir a vida, porque eu acho que essa questão da cobrança é algo muito importante que é preciso que a gente tire ela.
A cobrança, né, a autocobrança da mulher é uma questão muito grande. Eu adoro usar o termo mito da mulher perfeita, que é um termo que a gente trabalha bastante, né, que é esse mito que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor não sei o quê. E nisso a gente vai de fato, tendo burnout. É impossível, gente, uma hora a gente pifa, literalmente. Eu já passei por isso, eu já tive burnout. Então, assim, não é bom. A gente precisa Eu sei que a gente fala que hoje ter tempo é um grande privilégio, né, no que a gente está vivendo, mas se a gente não dá, se coloca na nossa agenda literalmente um tempo para a gente não vai ter tempo para o outro, né? Então vira um ciclo vicioso. Então a organização, como você falou, Marcela, é muito, muito a chave de tudo dar certo e tudo funcionar, porque a gente precisa funcionar, né? Eu queria aqui, para a gente começar a finalizar, qual é o mito que você acha, que você vê, qual o mito que a gente precisa quebrar sobre maternidade no mercado de trabalho, né? Um mito que a gente precisa quebrar sobre maternidade no mercado de trabalho. Eu acho que existem muitos mitos, né? Eu vou pontuar alguns deles. Eu acho que existe aquele mito de que a mulher, após ser mãe, ela deixa de ser promovida e alcançar cargos, né, mais importantes na corporação. Eu acho que se a mulher é uma mulher competente, profissional, entrega, isso não é um problema. Isso é 100% um mito. Eu acho que, independente de ser mãe ou não, se a mulher faz as entregas, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar tendo as promoções e tendo o seu espaço dentro do mercado. Eu acho que isso é, como você mesmo disse, um grande mito, né? E as mulheres não devem se preocupar com isso de maneira nenhuma. Segundo, essa questão de que a maternidade ela não é compatível com uma carreira que exige muito. Então, muitas pessoas acreditam que depois de ser mãe vai ser muito difícil ter uma carreira que exige muito da mulher. E isso também eu acredito que é um outro mito. E óbvio que é possível ter uma rede de ajuda, né? Tanto dos homens quanto de creches, de babás, da família, né? De pessoas em casa. É sempre importante ter uma rede de ajuda, mas isso é totalmente possível de acontecer. Então, eu acredito que as mulheres, sim, conseguem ser mãe e ter uma carreira que exige bastante. Não, e um outro ponto, eu acho que as crianças, né, a rotina das crianças, elas sempre melhoram. Acho que o primeiro ano de vida é o ano mais difícil, onde tem essa questão da privação do sono, que é muito complicada, né? E que a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas o Pedro está com 1 ano e 1 mês e eu só vejo avanço em relação a isso. Eu vejo que cada dia mais ele está mais, ele dorme melhor, né? A rotina se encaixa melhor em casa. Eu acho que isso é uma fase e conforme eles crescem, isso vai passando. Então eu não vejo, eu acho que isso é um mito, né? Achar que a gente vai parar naquela situação, e eu acho que quanto mais a criança cresce e se desenvolve, mais ela se encaixa na rotina da casa e mais fica fácil, tanto para a mulher quanto para o homem. A gente ainda, o grande gap, né, desigualdade no mercado de trabalho, falando entre homens e mulheres, é nessa fase ali de gravidez da mulher, na fase que teoricamente a mulher vai ter filho, né? Então as empresas começam ali a questionar: você vai ser mãe? Você quer ser mãe? Não sei o quê, né? Isso gera ali, você perde muitas vezes talentos muito importantes que poderiam, enfim, trazer, agregar tanto para o negócio. Não faz sentido nenhum, né? A maternidade ali, a gravidez é um momento e que você vai se adaptar e que quando você voltar, essa coisa de você não querer mais, não vai estar ali 100% do trabalho, é um grande mito, porque aquilo que a gente falou, né, que a mulher ela entrega, está mais focada muitas vezes depois da maternidade. Então eu queria até para a gente finalizar aqui, Marcela, me falar o que mudou depois que você virou mãe, né, como profissional. O que mudou em você? Bem, eu vou ressaltar 2 pontos aqui que para mim mudaram internamente. Acho que a primeira é essa questão da organização do tempo. Eu organizo o meu tempo muito melhor hoje em dia e é engraçado que eu consigo fazer mais coisa. Eu não sei como, mas eu consigo abrir mais frentes na vida. Então, cada dia mais eu tenho novas frentes se abrindo e efetivamente
eu consegui priorizar melhor essas frentes. Eu acho que essa questão da priorização da organização foi algo que veio após a maternidade. E eu acho que essa questão da sensibilidade e humanização. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais humana e mais sensível. Quando eu não tinha filho, eu não tinha ideia de uma rotina em casa com filho. E hoje em dia, tendo Pedro, eu entendo, me coloco no lugar das outras mães. Eu entendo que, como eu falei, nem sempre nós conseguimos controlar o que gostaríamos. E os imprevistos acontecem cada vez mais. Então, sendo líder numa empresa, eu me sensibilizo mais com o próximo e com as equipes, e acho que me tornei uma pessoa mais preocupada com o próximo e uma pessoa mais humana após a maternidade. É por isso que é tão importante termos pessoas diferentes nas empresas, né, que vivem realidades diferentes, pessoas que vêm de cidades diferentes, são mães, não são mães, né, a gente acaba tendo ali pessoas que podem agregar e achar soluções para o negócio, que trazem uma visão, como no caso do que a Marcela falou, né, mais empática, né, um pouco diferente do que ela tinha, não que você não fosse empática antes, mas, né, com essa preocupação maior que você falou que você tem hoje. Enfim, pessoas diferentes na empresa só agrega, gente, isso é uma grande realidade. E para finalizar agora, Marcela, a pergunta que eu vou, enfim, sempre encerro aqui na Exame, qual que é o futuro que você gostaria de ver, no caso, para o seu filho, né? Como que você vê ele como um menino? Qual o futuro que você vê para ele? É engraçado que ontem a gente estava justamente comentando sobre isso numa sala do Clubhouse, sobre a educação que a gente está dando para os nossos filhos hoje, principalmente os meninos, em que a gente quer que impacte o futuro, né? Eu gostaria de ver um mundo com mais diversidade. Eu gostaria de ver um mundo sem preconceito. Eu gostaria de ver um mundo onde mulheres e homens ocupam a mesma posição. E eu acho que isso não só é uma bandeira que eu levanto, mas é algo que dentro de casa é importante trazer isso para as crianças, né? Trazer isso na nossa educação. Por exemplo, aqui em casa eu faço questão, o Pedro tem 1 ano e 1 mês, e eu faço questão de explicar ao Pedro que a mamãe está trabalhando, mesmo que ele não saiba o que é trabalho ainda, e que isso é importante para ela, e que ele vê o papai trabalhando e a mamãe também trabalhando. Então, eu faço questão de trazer isso dentro de casa e explicar para ele, mesmo ele sendo tão pequenininho. Então, eu espero que o mundo seja um mundo mais igual, onde as pessoas consigam ter direitos iguais e ser um mundo mais diverso, né? Onde esses preconceitos todos caem. E eu acho que a gente está caminhando nessa direção. Existe uma agenda muito grande aí mundial e é importante estarmos juntos nessa agenda, né? E construir junto. E por isso é tão importante falar sobre essa pauta, né? É uma pauta que a gente precisa trazer cada vez mais à tona e discuti-la e buscar soluções, não só nas empresas, mas fora dela, dentro das famílias, das casas, para que em todos os âmbitos a gente consiga encontrar soluções para mover o mundo nessa direção. Perfeito, Marcela, super, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. E pessoal, até a próxima. Aguardo vocês.